Lucas, capítulo 4, 1 a 13, nos fala, nos relata sobre uma guerra. Não uma guerra comum, uma guerra qualquer. A guerra entre Yeshua contra Satã. Essa guerra é realizada no deserto. E se a Bíblia é um livro de guerra, e ela é realmente, poucas batalhas são tão claras e tão decisivas quanto o que acontece em Lucas capítulo 4. Não é uma guerra com espadas, não é uma guerra entre exércitos armados, é uma guerra espiritual. E ela acontece no deserto. Ali não tem plateia, não tem aplauso, não tem conforto. Só Yeshua e Satã. Vamos ao cenário dessa batalha. O texto começa dizendo algo muito importante. Yeshua, Jesus, é levado pelo Espírito ao deserto. E isso não foi um acidente. Isso não foi um descuido. Não foi uma armadilha do diabo. Foi um propósito de Deus, um propósito divino. O deserto na Bíblia é lugar de confronto, é lugar de isolamento, é onde a força humana acaba e a dependência de Deus, a dependência do Todo-Poderoso fica evidente. A tentação não era para provar se Yeshua era filho. Isso já estava resolvido lá no batismo. A tentação era para saber se ele permaneceria fiel ao propósito, mesmo sem conforto. Vamos lá. A primeira tentação, ela fala sobre necessidade. Depois de 40 dias jejuando, o texto diz algo simples. Ele teve fome. E isso é importante. Espíritos não sentem fome. Quem sente fome é gente, são pessoas. E é aí que Satã ataca. Se tens fome, transforma estas pedras em pão. Perceba aí. Não é uma proposta absurda, não é algo imoral, é lógico, é necessário, é razoável. O problema não é o pão, o problema é quem está mandando. Satã quer que Yeshua use o poder fora do propósito. Ele quer que a necessidade vire senhor. Mas Yeshua, Jesus, responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, minha vida ela não é governada pela necessidade. A nossa vida ela não pode nem deve ser governada pela necessidade. Ela é governada pela vontade do Pai. Foi exatamente isso que Yeshua disse para Satã. Minha vida é governada pela vontade do Pai. E qual o princípio nisso? A necessidade nunca pode governar propósito. A segunda tentação aí mostra um atalho. Então, Satã ele muda de estratégia. Ele mostra todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o poder, passado, presente, futuro. E faz uma proposta perigosa. Tudo isso te darei, se prostrados, me adorares. Eu vou te dar tudo o que você quiser, tudo isso que eu tenho te mostrado, todos esses reinos, toda essa glória passada, presente e futura, eu dou para você, é só me adorar. Ele está oferecendo o reino sem cruz, é a glória sem sofrimento, é a coroa sem espinhos, é o atalho. Mas todo o atalho espiritual cobra um preço invisível. E Yeshua responde novamente a Satã com a palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele está dizendo isso. O fim certo nunca justifica um meio errado. E qual o princípio disso? Tudo que elimina o custo, elimina também a redenção. A terceira tentação é a Bíblia fora do propósito. Isso é o que nós mais vemos em nosso meio. Agora, Satã faz algo mais sutil, muito sutil. Ele leva Yeshua ao pináculo do templo. Onde ele o leva? Ele leva Yeshua a um lugar santo, a um lugar visível, a um lugar religioso. E pela primeira vez ele cita a Bíblia.
né? Para os que acham aí que manter a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar algum tipo de diabo, está muito enganado. Vamos lá. Satã então diz para ele: pula, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui não é tentação carnal, é tentação espiritual. É usar a escritura sem obediência, é fazer espetáculo, é forçar Deus a agir. Mas Yeshua responde de novo com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Deus não precisa ser provado, ele precisa ser obedecido. E qual o princípio disso? Que escritura fora de obediência vira armadilha. O significado dessa maravilhosa vitória. O texto termina dizendo que Satã se retira esperando uma ocasião oportuna. Mas a vitória já foi definida ali. Adão caiu em um jardim com tudo à disposição dele. E Yeshua venceu em um deserto sem nada, onde o primeiro homem perdeu a autoridade, o último homem venceu. Não com força, não com espetáculo, mas com submissão total à palavra. Os três pilares desse texto, essa batalha ela ensina para a gente três coisas simples, porém profundas. Cuidado com as necessidades, fuja das facilidades e atalhos e nunca, nunca faça nada sem propósito. Esses três pontos resumem toda a guerra espiritual de Lucas 4. Para concluir, a tentação de Jesus não foi apenas um teste pessoal, foi uma batalha decisiva pela autoridade espiritual do mundo. E ele venceu não porque usou poder, mas porque permaneceu obediente. A maior vitória espiritual não é quando mostramos força, mas quando escolhemos fidelidade.